Se você curte histórias profundas que revelam a benevolência de Cristo e a redenção do homem, veio ao lugar certo. Hoje vamos falar sobre o apóstolo Paulo e testemunharemos um exemplo de fé poucas vezes visto na história da humanidade. Por fim, te ajudaremos a responder uma pergunta de extrema importância que talvez você já tenha se feito. Pode um pecador alcançar os portões dos céus? Mas antes de tudo, se você chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Esses vídeos exigem muita pesquisa e curtindo você garante que mais trabalhos como esse sejam realizados. Vamos ao vídeo de hoje. Enquanto uns juram conhecer a história do apóstolo Paulo e muitos estudiosos discutem sobre sua importância, um detalhe permanece inalterável. Paulo é um exemplo do perdão divino e um lembrete de como somos capazes de reestruturar nossas vidas quando optamos seguir na direção certa. É um exemplo de como somos falhos e, apesar dessas falhas, somos capazes de superar a jornada que trilhamos e escolher um caminho totalmente novo. Você acredita que um algoz do povo de Deus pode se tornar um dos seus maiores representantes? Você precisa conhecer mais sobre o apóstolo Paulo e sua corajosa vida. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia. Para melhor entendermos o ambiente cultural do qual participava Paulo, vamos fazer uma visita breve por essa cidade. Popularmente conhecida como a Cidade do Apóstolo, Tarso é referenciada diversas vezes na Bíblia, despertando curiosidade e admiração. Há pelo menos diversas referências diretas ao local. Foi o próprio Paulo que a referenciou em duas passagens distintas, em Atos 21, 39 e Atos 22, 3. Mostrar os trechos. Mas Paulo lhe disse: na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Atos 21, 39. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Atos 22, 3. Mas onde fica exatamente essa cidade? Essa pergunta não é nenhum mistério. Ela está localizada na Cilícia, como o próprio Paulo revelou. Estende-se por uma distância considerável do mar Mediterrâneo, concentrando-se em uma porção de terra 26 metros acima do nível do mar. Hoje em dia, se você andar por essas terras bíblicas, você pisará na região sul da Turquia. Durante o Império Romano, essa cidade foi celebrada por sua rota comercial e seu crescimento populacional, financeiro e intelectual. Tarso, ao longo da história, divide opiniões. Se por um lado historiadores encontram dificuldade em estabelecer com exatidão quando a cidade surgiu, sua história percorre diferentes épocas e passagens na história e na Bíblia, revelando sua complexidade, beleza e, às vezes, simplicidade. É nessa cidade que Paulo nasce e inicia seu percurso, sendo apenas esse o ponto de concordância entre os estudiosos. Novamente, há muita especulação sobre sua infância. Alguns defendem que Paulo passou toda a sua infância na cidade até partir rumo a Jerusalém na vida adulta, enquanto alguns estudos afirmam que Paulo passou boa parte da sua infância em Jerusalém, embora tenha nascido em Tarso. Se você percorrer as páginas das Escrituras Sagradas, verá que há uma escassez de informações sobre o paradeiro de Paulo antes da sua primeira aparição, como um perseguir ferrenho dos cristãos, como revela o esclarecedor Atos dos Apóstolos. Paulo tinha uma riqueza cultural invejável e demonstrava um exímio domínio dos preceitos da escola judaica em Jerusalém, sob a tutela do famigerado rabino Gamaliel. Sua retidão e seu completo fascínio pelas leis o destacou rapidamente. Quando mais famoso e mais se entranhava na sociedade como um cidadão romano, desfrutando dos direitos e se curvando aos deveres exigidos, Paulo recebeu uma tarefa onerosa: perseguir o povo de Deus. Paralelamente aos novos desígnios de Paulo, algumas mudanças estavam ocorrendo em Jerusalém. O cristianismo se expandiu como nunca, arrastando uma multidão de fiéis, cuja caminhada constante e aparentemente imparável preocupava demais Paulo. O povo elegeu, com certo alívio,
Jesus como o Messias que tanto aguardavam. Após a morte de Estevão, o primeiro diácono a reconhecer Jesus como o Messias, Paulo se tornou um perseguidor dos cristãos, pois gozava de prestígio, direitos e poderes para tal. Como membro proeminente do Sinédrio, voltou a favor da perseguição e morte daquele povo. Seu ódio o corrompia tanto que em Atos 9, ele revelou que respirava ameaças de morte contra todos os discípulos do Senhor. Paulo, não satisfeito com a perseguição cada vez mais violenta, exigiu que, através de cartas, sinagogas de Damasco denunciassem qualquer seguidor do Senhor para que fossem presos e julgados em Jerusalém. Passou a perseguir as igrejas de Deus com violência, atrás de homens ou mulheres que seguissem o caminho que considerava equivocado e que feriam as leis que acreditava proteger. Embora toda a educação de Paulo tenha sido exemplar e seu formidável domínio das leis tenha sido a mais correta, havia de maneira literal uma cegueira que o impedia de enxergar toda a maldade que propagava. Quer saber como esse mesmo Paulo se tornou um dos apóstolos do Senhor? Cada vez mais dominado por uma inesgotável sede de sangue, Paulo partiu rumo a Damasco, quando avistou uma forte luz irradiar do céu, o tomando por completo. Com a exposição da luz, Paulo caiu no chão e, ainda desnorteado, ouviu uma voz profunda que lhe questionava: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos 9, 4. Paulo estava incrédulo e só conseguiu perguntar quem era o dono daquela voz, quando ela subitamente o responde _ Eu sou Jesus, a quem você persegue. Atos 9, 5. Ainda desnorteado, recebe a única incumbência de Jesus: entrar na cidade e aguardar alguém em Damasco que seria capaz de guiá-lo para uma nova direção a partir daquele momento. Paulo então levanta-se, mas percebe que não enxerga mais. Mas como poderia ser logo Paulo, um perseguidor do povo de Jesus, alguém que agora tinha uma missão divina e um papel a desempenhar no ministério de Cristo? Talvez seja um desses milagres ou um mistério que só a ele cabe entender, mas o que podemos alegar é que Paulo jamais foi o mesmo após aquele dia. Com a ajuda dos membros da sua comitiva que presenciaram tudo emudecidos, Paulo se levantou e continuou a curta caminhada. Chegando a Damasco, aguardou pacientemente por 3 dias. Sua visão estava completamente comprometida e ainda não havia se recuperado da experiência. Não comeu e nem bebeu durante o período. Do outro lado de Damasco, um discípulo chamado Ananias vivenciou uma aparição semelhante através de uma visão. O Senhor pediu que fosse a um determinado local e procurasse por um homem de Tarso chamado Saulo. O homem, em sua infinita devoção, questiona ao Senhor sobre a maldade de Paulo e a perseguição dele com aqueles que evocam o seu nome. Mas o Senhor reafirma a importância de Paulo como instrumento para propagar sua palavra perante o povo de Israel. Foi Ananias que curou Paulo da cegueira que o acometia e o batizou, como revela Atos 9, 11 a 16. Isso revela que, embora Paulo não seja um dos 12 discípulos, sua importância era tremenda, que o próprio Senhor tinha um plano escrito, garantido e almejado para ele. Sua importância era indiscutível. Outro ponto relevante na conversão de Paulo é que ele jamais questiona o chamado de Cristo. Pelo contrário, segue piamente sua recomendação, apesar da cegueira. Ele adentra a cidade e aguarda pacientemente durante 3 dias. Durante esse período, muda drasticamente sua forma de agir, ensinando o Evangelho ao povo que jurou perseguir. Paulo também passa a abdicar vestimentas e alimentos para orar e devotar seus dias aos interesses do Senhor. Como alguém que enxergava Jesus como um impostor, o reconheceu como Filho de Deus tão rápido. Essa é a prova cabal de que Deus escreve certo por linhas tortas. Após a sua conversão, Paulo partiu para suas famosas missões. Primeiro foi de encontro ao povo que vivia em Arábia. Ficou longos 3 anos na região. Durante sua estadia, é provável que ele tenha refletido sobre os novos rumos da sua vida e sobre o peso que precisava carregar para cumprir os planos orquestrados pelo Senhor. Ao voltar a Damasco, cidade onde tudo havia se iniciado,
Paulo prega o Evangelho com a mesma ferocidade que usava nas suas perseguições, mas logo precisava fugir dos judeus rumo a Jerusalém, que tanto conhecia. Por curtas 3 semanas na região, Paulo continuou sua peregrinação e propagava diariamente o Evangelho, tendo que fugir mais uma vez diante das perseguições que estava sofrendo. Parecia impossível permanecer por muito tempo em um mesmo lugar. Percebendo que a caminhada seria longa e cheia de caminhos sinuosos, Paulo decide retornar ao berço, sua cidade natal, Tarso. Ficou lá até ser chamado por Barnabé, um discípulo que tinha acabado de chegar a Antioquia. Foi o momento de maior produção oral do seu trabalho missionário, postulando os ensinamentos de Cristo, apresentando os ideais e os pensamentos cristãos. Foi neste momento de pura ebulição do Evangelho que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, como relata Atos 11, 26. Paulo assim inicia o capítulo mais esperado da sua vida, o momento para o qual nasceu. Foi da igreja de Antioquia que partiram os primeiros missionários, realizando o trabalho ordenado por Deus. Essas viagens foram frutíferas demais, e a cada nova região convertida, avançavam um pouco mais. Paulo e Barnabé permaneceram a peregrinação por longos quilômetros, passando por terras distantes, alimentando o povo com a palavra de Deus, construindo igrejas e convertendo novos membros. Fizeram o caminho de volta a Antioquia, aproveitando o ensejo para reafirmar as doutrinas e fortalecer a fé dos convertidos. Durante bastante tempo, ali naquela cidade ele repousou. Sua importância era imensurável, mas havia uma inquietação em Paulo, e foi assim que ele fez sua segunda viagem missionária. Dessa vez, revisitou as igrejas que ajudou a levantar na Ásia. Tamanha era sua devoção, queria ir mais além e descobrir regiões ainda inexploradas, mas foi acometido por alguma doença que o impediu de seguir por uma extenuante viagem. Enquanto permanecia aguardando um sinal de Deus sobre qual seria o seu próximo passo, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia o clamava por ajuda. Não demorou muito para que fosse rumo à Macedônia iniciar mais um capítulo da sua história. Pregou o Evangelho aos 4 cantos e fundou igrejas. Em passagem por Corinto, produziu as 2 famosas cartas apostólicas endereçadas à igreja de Tessalônica. A terceira viagem missionária de Paulo. Durante 3 anos, Paulo se dedicou à sua terceira viagem missionária. Um trabalho cansativo, mas muito recompensador. Àquela altura, Paulo já havia ajudado a propagar a palavra do Senhor por uma extensão a perder de vista. Em Éfeso, por exemplo, a pregação era formidável. Havia espaço para que a voz dele ecoasse e fosse amplificada pelo povo que descobria cada vez mais sobre o Senhor e suas promessas. Foi nesse solo fértil que Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, iniciando uma série consagrada de epístolas que ainda produziria durante aqueles meses. No final da sua viagem, decidiu visitar Jerusalém, local em que quase foi assassinado por uma multidão. Salvo sob forte protesto, Paulo foi preso e assim permaneceu por longos 2 anos até ser convocado para um julgamento. Lembra dos privilégios de um cidadão romano? Um deles era ser julgado pelo imperador. Sua ida a Roma foi imediata e turbulenta. Chegando lá, teve o direito a uma residência concedido, pois seria uma infração das leis vigentes um romano ser preso sem passar pelo devido julgamento. Sua punição foi permanecer sob forte vigília em Roma. Apesar de ser vigiado o tempo todo, Paulo conseguiu converter a maioria dos soldados que fazia parte da guarda militar, que trocavam de turno e apreciavam seu conhecimento sobre o Evangelho. Sua presença era uma consagração do povo cristão, e não demorou muito para que ele fosse visitado pela população local, tanto judeus quanto gentios. Sua prisão domiciliar, por assim dizer, havia terminado, e Paulo não descansou. Partiu rumo ao desconhecido com a sua missão de toda uma vida. Há evidências robustas de que visitou a Europa Ocidental e Oriental, e escreveu mais uma porção de epístolas que conheceremos mais a fundo agora, as Epístolas de Paulo. As Epístolas de Paulo compreendem uma parte significativa do Novo Testamento
e são essenciais à fé cristã defendida por ele. Em suas cartas, Paulo aborda uma variedade de temas, oferecendo orientação e instrução para as comunidades cristãs que ele ajudou a fundar. Em cada lugar, ele depositava uma semente que florescia e fortalecia os alicerces que ajudou a construir. Antes de tudo, as epístolas de Paulo apelam muito para o papel da fé. Paulo ensina que a salvação não custa nada além de, através da fé, reconhecer em Jesus Cristo o seu único Salvador. Só existe um caminho, uma mesma passagem. Seria, dessa forma, Cristo o nosso Redentor e instrumento para nossa reconciliação com Deus. Paulo aborda questões éticas e práticas enfrentadas pelas comunidades cristãs que fundou. Ele fornece orientações sobre como viver uma vida que honre a Deus e promova a unidade e o amor entre os crentes. Suas cartas, aos Coríntios, por exemplo, abordam questões como divisões na igreja e recomendações para superar as adversidades mundanas. Outro tema proeminente nas epístolas de Paulo é a importância da comunhão. Ele destaca a necessidade de os crentes se apoiarem integralmente. Paulo frequentemente expressa sua gratidão pelas comunidades cristãs e encoraja os crentes a trabalharem juntos para propagar o evangelho que ajudou a espalhar. Suas cartas são repletas de sabedoria prática para enfrentar os desafios da vida cristã naquela época e atualmente. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Coríntios 13, 4-7. Esses não são apenas alegações abstratas. Alguns desses documentos permanecem fisicamente conservados em sua condição original até hoje. Suas epístolas são monumentos da fé cristã. Somente no trecho que vocês ouviram agora, Paulo consegue descrever as características do amor cristão, enfatizando sua natureza profunda, humilde e altruísta. Ele começa afirmando que o amor é paciente, destacando a capacidade de suportar dificuldades e provações com calma e profunda clareza. Essa paciência é como um dom destinado àqueles que não esperavam nada em troca das boas ações que distribuem. Paulo continua sua descrição do amor, afirmando que ele não arde em ciúmes, revelando que o amor experienciado em Cristo não é invejoso, que se revigora na felicidade do outro, sem orgulho ou pequenez, nada possessivo. Além disso, afirma que amor não se conduz de maneira inconveniente, ou seja, não age de forma rude ou arbitrária. Ele não procura seus próprios interesses, mas se preocupa apenas com os interesses alheios. O amor se acovarda e emudece com o mal, mostrando uma disposição para perdoar e esquecer as ofensas recebidas. Paulo, brilhantemente, resume a natureza do amor ao afirmar que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso significa que o amor é perseverante e inabalável, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Como um barco que superou o naufrágio, o mar mais violento. O amor é a base de todas as virtudes cristãs e é por meio dele que os crentes podem viver em comunhão. A morte de Paulo. Enquanto isso, o imperador Nero acusava os cristãos de um incêndio criminoso, iniciando uma perseguição semelhante à que ocorreu em Jerusalém. Nesse ambiente de violência contra o povo de Deus, Paulo foi preso novamente e levado para um novo julgamento, embora dessa vez sua condenação tenha sido mais trágica, a morte. Pouco se sabe sobre as últimas horas do apóstolo antes da sua execução. Como era um homem de devotada fé, acreditamos que orou aos céus e aguardou pelo seu destino como sempre o fez, sabendo que, independente do que fosse decidido a partir daquele ponto, ele estaria com Deus. O povo de Deus não costuma se horrorizar com a morte. É uma fase que aguarda todos nós, e embora não saibamos quando, temos a certeza de que no final a recompensa é certa. Por isso, para Paulo, pouca coisa mudaria. Se continuasse por algum intermédio divino, seguiria seu percurso. Mas se o destino fosse aquele como o imperador decidiu, sabia que encontraria o Criador
E, de certo modo, a maior felicidade que adentrar os reinos dos céus? O que sabemos, como bem descreve a Bíblia, é que Paulo foi levado para fora da cidade e decapitado em 66 d.C., a localização exata permanece alvo de discussões fervorosas. Esse seria o final trágico dessa história se não estivéssemos hoje, em 2024, celebrando a vida, a obra e a importância desse homem temente a Deus, um perseguidor que se tornou propagador, cuja vida é um exemplo a ser seguido e um lembrete vívido dos planos de Deus. Não há vida que não possa ser tocada pela experiência divina. É uma formidável lição de vida que revela que os caminhos de Deus muitas vezes podem ser pavimentados por trepidações, mas o destino final é o solo sagrado. Quem permanece firme diante das adversidades e reconhece o seu papel ao lado do Criador, viverá uma vida árdua repleta de dores e provações. Mas uma coisa é certa: a vitória é eterna. Sua história jamais será esquecida, e ele sempre será lembrado como um homem que abriu mão das regalias que desfrutava para viver uma vida íntima com Deus. Como muitos de nós, Paulo recebeu um chamado e não fugiu. Pelo contrário, no momento de maior provação, ele não sucumbiu. Se tornou mais forte, cuja fé impenetrável o ajudou a propagar o mais longe possível os ensinamentos de Cristo. Dedicou-se inteiramente ao plano que Deus orquestrou para a sua vida. Fez até o último suspiro. Vale lembrar que a Bíblia não é meramente um livro antigo que narra histórias épicas e edificantes. Ela é um livro que nos ajuda a superar os dias diante das adversidades e dos exemplos que devemos seguir. Cada pessoa cuja vida é narrada nessas páginas apresenta exemplos reais de como o caminho com Deus é glorioso, mas o caminho sem Ele é terrível. O livro sagrado nos oferece um olhar não apenas sobre o passado, mas para sustentar nossas decisões no presente e entender as consequências do futuro. Portanto, essa história nos alegra por revelar que Deus é misericordioso, que para Deus os planos são claros e sem turbidez, que somente Ele pode alcançar o coração condenado e devolver luz ao ser mais obscuro. Há um plano de Deus para a sua vida, e Ele está escrevendo sua história desde o seu nascimento. Escolha o caminho mais sinuoso, mas que oferece uma vida eterna de alegrias inimagináveis. Após sua conversão, Paulo enfrentou inúmeras dificuldades e perseguições. Ele foi perseguido, enfrentou a ira dos impuros e injustos, caminhou quilômetros para fundar igrejas em locais inóspitos e desconhecidos, mas a sua fé permaneceu inabalada. Ele escreveu grande parte das epístolas do Novo Testamento, nas quais compartilhou sua sabedoria espiritual e encorajou os crentes a permanecerem firmes em sua fé. Como dito anteriormente, os convido a ler essa obra extensa e de grande comoção. A vida de Paulo é um lembrete de que, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias que enfrentamos, se Deus for a nossa bússola, não há nada que não possamos superar. Ele nos lembra que seguir a Cristo não significa viver uma vida fácil e sem obstáculos, mas a garantia de que teremos Deus para nos amparar na dificuldade e nos dar forças para carregar exatamente o peso que Ele acredita que somos capazes de suportar. Não se assuste, entretanto, se você perceber que a vida te empurra para direções opostas e você se encontra sem saída. Se apegue às palavras, fortifique sua fé e saiba que até mesmo Paulo teve que se dedicar ao máximo e passou uma vida distante do que desejava o nosso Senhor. Mas ao ser convidado, apenas questionou. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Atos 9:6. Mostrando que Paulo não entendia claramente qual seria o próximo passo. Estava cego fisicamente e espiritualmente também, mas ele sabia que teria o conforto e zelo de Cristo, e que só isso bastava. Deixe que o exemplo de Paulo edifique seu coração e fortifique sua família para que, ao desviar do caminho, saiba que há misericórdia e um Pai amoroso que acredita na sua salvação. Que Deus continue abençoando todos vocês. Até o próximo vídeo.